Vamos trazer aqui nosso amigo, o Raymond, para conversar sobre isso. Opa, o Raymond tá aí. Adoro quando o Raymond vem. Obrigado. Vamos trocar uma ideia aí. Fala, Raymond, tudo bem? Obrigado, Miguel. Tudo bem? Boa noite, queridos. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí na Fórum, Jornal da Fórum. Boa noite, irmão. Você que traz sempre, eu costumo dizer, as análises mais ponderadas aqui. Se tem um cara que não faz proselitismo político, que manda o papo reto, é o Raymond, e é aqui no Jornal da Fórum que ele sempre traz a análise aí mais pautada e mais plausível. Pode começar, Miguel. Raymond, então agora parece que a situação está definida. O Tarcísio de Freitas visitou o Bolsonaro hoje, na Papudinha, sim, e deu um quebra-queixo, uma entrevista coletiva, falou que o candidato vai ser o Flávio Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro conversou com ele e tudo, e perguntaram para ele. Ele deu aquela enrolada, né? Falou, não, eu sempre fui governador, né? Sempre fui, desde 2020. Mas a verdade não é, a verdade é que ele era cotado para ser presidenciável, mas agora está definido. Qual é a sua análise sobre essa definição? O que isso o que você acha disso? Primeiro, Miguel e Henrique, obrigado aqui pelo convite mais uma vez para a gente conversar. Primeiro, eu acho que o Tarcísio, na verdade, ele, embora não conheça São Paulo, outro dia o Henrique disse que se soltar ele em São Paulo, ele não sabe encontrar um McDonald's na Paulista, mas se tem uma coisa que a gente não pode menosprezar, ou pelo menos, de certa forma, deixar de considerar, é a capacidade desse pessoal de fazer leitura, né? Eles fazem leitura de cenário. Na leitura de cenário, ele vê, né, um risco muito grande de não ser eleito presidente da República e perder um espaço, né, que é o governo de São Paulo, que nós queremos que ele perca, inclusive o governo de São Paulo, torcemos para que o povo de São Paulo bote a mão na consciência e não o reeleja, mas essa possibilidade não é uma possibilidade dada, né? Ele é possível que tenha grandes condições de ser reeleito governador do estado de São Paulo. Então, ele faz essa leitura, mas, na verdade, eu fico sempre imaginando, sabe, Miguel, que a estrutura mental do Tarcísio é o desejo de que o Flávio Bolsonaro perca a eleição para o presidente Lula. Ele certamente não fará campanha para isso, mas certamente também não fará campanha com todo o vigor para o Flávio Bolsonaro, porque certamente ele também, que faz medidas agora, que faz métricas agora para entender que não dá para ele a presidência da República, ele faz também a métrica de entender que é muito bom que ele esteja disputando com o Flávio Bolsonaro a indicação em 2030, com Lula fora do cenário, e, portanto, não com Flávio Bolsonaro candidato à reeleição em 2030. Então, ele faz essa leitura de cenário, né? E, assim, o que a gente tem nesse movimento todo feito pelo Tarcísio, feito pelo Bolsonaro, eu fico sempre tentando achar assim, algo que me anime para a luta, né? O grande ânimo que eu tenho para a luta, nesse momento, é, primeiro, reeleger o presidente Lula, claro, né, eleger uma bancada que seja mais amiga do povo, portanto, uma bancada que não seja inimiga do povo, um Congresso que não seja que não seja inimigo do povo, mas eu fico também numa perspectiva de ver a família Bolsonaro meio que afastada do cenário político. Então, Bolsonaro está preso, é um criminoso, tem 27 anos de pena para cumprir, agora vai começar a responder por outros crimes, porque ainda não respondeu por todos os crimes que cometeu. O Eduardo Bolsonaro está fora do cenário, porque a hora que meteu o pé no Brasil vai responder pelos crimes cometidos contra a nossa soberania, portanto, está fora também do cenário político de 2026. O Carlos Bolsonaro é candidato ao Senado, pelo que tudo indica, no estado de Santa Catarina. Nós queremos lutar para que ele não seja eleito em Santa Catarina. E aí, se isso acontecer, sobra apenas o Renan, vereador de Balneário Camboriú. Então, a gente tem um afastamento da família Bolsonaro, que, na verdade, vai ser a primeira vez que essa família não estará mamando nas tetas do Estado, porque todos eles estiveram muito engendrados
na carreira política e, portanto, não tem produção nenhuma para o Estado brasileiro. Mas o Tarcísio, na minha leitura, ele faz a leitura de cenário, e nessa leitura de cenário ele diz, não sou candidato, sempre fui candidato a governador de São Paulo, etc, etc. Mas não, ele queria muito ser candidato à presidência da República e, no meu entendimento, ele queria a bênção, sim, do Bolsonaro. Agora, antes de fazer a pergunta para o Raymond, eu queria endossar essa visão que ele tem do afastamento, né, de tirar a família Bolsonaro do centro da política brasileira. E por isso não é ingenuidade quando eu pareço um pouco entusiasmado com uma candidatura que eventualmente surge aí do Ratinho, ou do Caiado, ou do Eduardo Leite. Eu quero mais é que esses caras ganhem espaço mesmo, porque esse espaço não é no nosso espectro político, e eu vejo isso com muito bons olhos, no sentido de que eles estão enfrentando essa tirania e essa hegemonia forçada, goela abaixo, a fórceps, do bolsonarismo, e assim, os jornais vão precisar se dividir na cobertura entre o candidato do PSD e o candidato Flávio Bolsonaro. Então é muito importante que esses caras não sejam colocados como centro do universo. Eles se acostumaram de 8 anos para cá a figurarem como se fossem o Deus Sol. Tudo tem que estar ali em volta deles e eles iluminam tudo na política, e o que eles falam é regra. É muito bom que os jornais nos últimos dias, quando trate da direita, porque vai tratar da direita, porque os jornais têm interesse na direita, é muito interessante que eles comecem agora a dar espaço mesmo, porque ninguém aguenta mais essa hegemonia nojenta da família Bolsonaro, porque o que eles fazem não é nem política, é um outro troço, no meu entendimento, e ontem eu falei bem, eles cooptam as pessoas, é uma coisa que já está beirando, já invadiu a psiquiatria, saiu da ideologia e foi para a psiquiatria, mas enfim, Raimundo, eu vou aproveitar. Eu acho até, viu, Henrique, que a psiquiatria, a psicologia, as ciências da saúde mental, ou que discutem o tema do adoecimento ou da sanidade mental, precisamos talvez entrar numa outra era de encontrar um outro termo mais agressivo do que a psicopatia, porque esses caras ultrapassaram também essa barreira, né? Essa turma do Bolsonaro. Exatamente. Ontem eu fiz um corte que bombou muito. Aliás, aproveitar que a audiência está muito boa, o pessoal que está aqui embaixo do meu nome aí, ó, @prof.henrique_Rodrigues. Dá uma olhadinha aí, vai lá no Instagram, pode seguir lá. Sempre eu estou trazendo aí as análises do dia e tal, e tem um corte meu de ontem, um Reels, que eu fiz aqui para fórum, que tratava disso. Quando foi que a coisa saiu do campo da ideologia e entrou na psiquiatria, porque uma senhora de 68 anos que tomou um raio na cabeça, a melhor amiga dela está na UTI até agora, ela se safou e está queimada. Ela deu uma entrevista, Raimon, e a frase dela foi o seguinte, abre aspas, se eu tivesse morrido naquele episódio do Nicolas aí em Brasília, se eu tivesse morrido, não teria problema, porque o Bolsonaro botou a direita no meu coração. Se isso não é um adoecimento mental, já passou faz muito tempo disso. Claro. Eu não posso tomar um tiro na esquina e dizer assim, nossa, tomei um tiro, mas assim, se eu morrer, tudo bem com o cara que tentou me assassinar, porque assim, porque o PT tá no meu coração. Isso é coisa de louco. Sim. A pessoa que fala um troço desse, ela tá doida. Problema mental, né? É. Mas enfim, eu quero aproveitar o teu gancho que você falou, Raymond, da posição do Tarcísio, para ver se você pensa algo parecido ou diferente em relação a uma outra coisa. Você disse aí que o Tarcísio, evidentemente, não vai se... Assim, ele não vai se colocar numa posição de adversário, nem uma pedra no caminho do bolsonarismo, do Flávio Bolsonaro, mas ele também não deve levantar um galho que seja para ajudar na eleição do Flávio. Eu queria que você fizesse uma leitura como um parlamentar respeitadíssimo, um homem experiente na política e que está dentro do Congresso Nacional, um deputado federal, e conhecendo a bancada do PSD, a própria figura política histórica do Gilberto Kassab, né, que, como diz o Miguel, é um animal político diferenciado. Esse lance do Kassab cismar com um pool, porque o que ele tem hoje já não é mais um partido, é um pool de poder. Ele botou ali um monte de... Ele tem o prefeito do Rio, que deve se tornar governador, ele tem o governador de Goiás, do Rio Grande do Sul, ele criou um baita time. Ele criou o Real Madrid, digamos assim, em termos de peso político, ele foi botando um monte de gente ali. Esse negócio de lançar um candidato à presidência é com o jeitão do Kassab, né? Isso aí também não é uma forma de jogar uma jarra d'água na sopa do bolsonarismo? Ele não está, de alguma maneira, prejudicando o caminho do Flávio Bolsonaro sem dizer isso? Eu acho que sim, viu, Henrique? E tem uma coisa, né? Esse pessoal, quando ele cresce, ele não avança na nossa estrutura, ele não avança no nosso campo.
Há um campo, né? É preciso a gente entender isso, né? É claro, é lógico que todo mundo entende isso. Desde a eleição de 2022, nós temos dois campos muito definidos, em que tem uma parte, né, que abomina esse flerte com o fascismo, portanto, uma parte que, para além de ser petista, lulista, de ser dos partidos de esquerda, de ser do campo democrático popular, além desse pessoal, além de nós que temos convicção do campo democrático popular, tem uma outra nesga de pessoas que abominam o fascismo. Essa turma está aqui conosco. Eu entendo que o Kassab, seja ele com o Ratinho, seja ele com o governador de Goiás, o Caiado, etc., essa função que o Kassab, esse caminho que o Kassab traça, no meu entendimento, ele não morde nem mesmo o campo democrático popular não morde mesmo, né? Mas não morde também nem essa nesga que flerta com o fascismo, porque o tempo é muito curto para as pessoas também dissociarem essa turma, dissociar o Ratinho, por mais que o Ratinho, por mais que esteja lá, de certa forma, na brecha do Kassab, na brecha do PSD, que é isso aí que você disse, né? uma confederação, né? Mais do que um partido, é uma seleção, né? de times. Esse pessoal não compreenderá, esse pessoal que tem pavor ao fascismo, à extrema-direita, ao bolsonarismo, esse pessoal não descompatibilizará o Ratinho e o Caiado desse flerte com o bolsonarismo. Então, eles têm pouco tempo para dizer assim, nós não somos aquilo, nós não somos Flávio Bolsonaro. Não vão conseguir atacar o Flávio Bolsonaro, porque mesmo que falem, né, as suas ações estarão comprovando de que eles, na verdade, são tudo moeda de um mesmo saco, né? São farinha de um mesmo saco e, portanto, são da mesma estirpe, do mesmo núcleo político, que seja do centrão para a direita e até chegando à extrema-direita. Bem colocado, Raymond. Porque o que o Kassab tem falado, ele deu entrevistas hoje, ontem, né? Que ele fala muito em centro, né? Ele falou hoje na entrevista para o UOL que ele teve acesso a pesquisas qualitativas que não podem ser divulgadas, ainda mais esse ano eleitoral, você não pode divulgar nada que não seja registrado no TSE, mas os partidos fazem. E ele falou lá, né? Não, que tem um setor, uma parte da população que não quer votar nem na esquerda nem na direita, quer votar no centro. Toda eleição tem esse papo, né? Mas no final o eleitor acaba votando ou na direita ou na esquerda, vai polarizando. Mas claro que tem espaço para o centro. O negócio é que esse centro ele é puxado para um lado, puxado para o outro, né? O problema do Ratinho e do Caiado é que, verdade, não tem como eles puxarem, se venderem como centro mais, né? Esse bonde já passou. O Ratinho tem. Eles são bolsonaristas. E quem é bolsonarista vai votar no original, no Flávio Bolsonaro. Não, a troco de que alguém vai votar? A troco de que alguém vai votar no Caiado, o cara que não tem chance nenhuma, né? Inclusive, eu acho que até tem uma dinâmica eleitoral que eu já percebi, né, analisando esses anos todos, eleições e tudo, é que o eleitor brasileiro, até em função da experiência, né, já lá se vão décadas de democracia, desde a redemocratização, o eleitor vai ficando mais experiente. Então, por exemplo, o fator voto útil, tem gente que odeia voto útil, uma questão não é questão de odiar, não gostar de voto, gostar ou não gostar. O eleitor, ele faz o voto útil por uma questão muito natural. Ele faz uma projeção dos candidatos que tem viabilidade para vencer as eleições e faz uma escolha pragmática. É muito natural isso, é uma coisa muito natural. Então, essa decisão do PSD, do Kassab, de lançar um candidato próprio, é uma candidatura que não tem espaço nenhum, e é uma maneira do partido ficar neutro para depois ter espaço no governo. Saiu a pesquisa hoje, vou mostrar aqui para você. Aqui, ó. Você tem aqui, ó, espontânea. Ó. O Lula tem quase 26% do espontâneo, o Flávio Bolsonaro tem 12%.
São só esses dois que são competitivos. Claro. O Tarcísio, que já está fora, 1,7. O Ratinho está com 0,5. O Ronaldo Caiado, 0,4. Né? E quando a gente vai ver também, vai ver a pesquisa estimulada, também, meu, esse 6% do Ratinho aqui, ele já está caindo. Quando você vê o histórico, todos eles estão perdendo gordura. Né? Para o Flávio Bolsonaro, o Lula não caiu. O Lula não está caindo. O Lula está se mantendo firme com esse nível aí, que é de 40%. Não está caindo, na realidade está até subindo, oscilou para cima, um pontinho. Né? Então, o cenário tá definido. Né? Miguel, o que eu tenho, na verdade, observado é assim, que há uma tentativa, né? Porque assim, é claro que tem polarização, não tenha dúvida. Essa história de dizer, olha, eu não... tem um grupo aí que não quer votar nem no lado, nem no outro, nem na esquerda, nem na direita. Né? Outro dia estava ouvindo, sabe quem? O ex-senador por Minas Gerais, candidato derrotado pela Dilma Rousseff em 2014, que depois da eleição disse assim como o Bolsonaro, só não teve a estrutura, porque era senador, não era presidente da República à época, né, como o Bolsonaro teve, de tentar dar um golpe de Estado, mas o Aécio Neves disse mais ou menos a mesma coisa. Nós não vamos deixar esta mulher governar. Outro dia escutei o Aécio Neves dizer assim, olha, gente, nem lá, nem cá, nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem o PT e nem o PL, eu sou o PSDB, eu sou o centro, eu sou alguém que você pode confiar. Então, essa dinâmica é uma dinâmica muito antiga da política brasileira. Agora, nesse particular, eu acho que tem um outro detalhe, que é o detalhe seguinte, o eleitor também compreende, na hora de botar em 2 sacos, porque existem 2 sacos, na hora de botar 2 sacos, ele vai botar Flávio Bolsonaro, o Zema, o Ratinho, o Caiado, essa turma toda, vai botar num saco, no saco de lá, no saco da direita. Da direita migrando para a extrema-direita. E a outra turma vai continuar aqui com o presidente Lula. E aí é o que eu quero dizer. Com o presidente Lula nós do Campo Democrático Popular, nós dos partidos de esquerda, de centro-esquerda, e estão também aqueles que não confiam, esses que se dizem, não estou lá nem cá, que esses não são de lá. Isso é, que esses não flertarão com o fascismo, não flertarão com a extrema-direita. Então, acho que a gente tem um momento que, nesse sentido, eu compreendo um momento favorável. Claro que tem muitas análises a serem feitas, mas acho que eles... e o Kassab, eu vou te dizer uma coisa, o Kassab, ele também está ancorando muito em cima de números. Pensa, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Kassab vai arrumar, o Eduardo Paes é candidato. Olha só, olha a mistura que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro simplesmente sairá agora para ser candidato ao Senado Federal. O estado do Rio de Janeiro fica acéfalo, porque não tem vice-governador, o presidente da Alerj está impossibilitado, e aí o judiciário assume e em 30 dias convoca eleições indiretas. Quem é o nome? Eduardo Paes vai costurar com quem? Para não se opor a ele. Aí o Eduardo Paes que outro dia disse, né, bem pouco tempo atrás, disse assim, e o Ratinho seria o melhor candidato à presidência da República? O Eduardo Paes disse isso. Né? E que também disse, o Malafaia mexeu com ele, mexeu comigo. Olha onde o Eduardo Paes flerta. E aí, o próprio Eduardo Paes agora corre para Brasília porque disse assim, será que vem um candidato aí que vai ser o candidato tampão, que depois será um candidato em outubro para me incomodar? Né? Então, assim, onde é que o Kassab vai pensar a estratégia dele? Porque nós estamos falando de Sudeste. O Zema termina o mandato dele em Belo Horizonte, né? Volta para casa. O Tarcísio é candidato à reeleição. O Kassab tem a possibilidade do Rio de Janeiro com o Eduardo Paes. Como é que ele vai ficar? Vai ficar com quem? Vai insistir com o Eduardo Paes com Ratinho e Caiado? Ou o Eduardo Paes, que sempre disse, não, eu vou ficar com Lula, até foi a Brasília agora, será que tomou a bênção ao Kassab, para dizer ao Lula que estaria do lado dele? Olha a confusão
que está aí para a gente ainda organizar. Eu estou partindo do Rio de Janeiro, que está no Sudeste, no centro do Sudeste, onde a gente tem o maior colégio eleitoral do país, né? Então, aqui, Minas, Rio e São Paulo é onde estão os 3 estados de maior projeção eleitoral. Eu ouvi o Raymond falando a respeito da polarização, que sim, existe, e as pessoas que se dizem isentas, que não estão de um lado nem do outro. Isso me faz sempre dar risada, porque eu lembro de uma coisa que a Folha faz praticamente semana sim, semana não. A Folha primeiro solta uma matéria dizendo sempre assim, que ela fez uma pesquisa e que 60% dos brasileiros não aguentam mais Lula ou Bolsonaro, e não querem nenhum dos dois. E no dia seguinte ele solta uma pesquisa mostrando que 49% votariam no Lula e 43% votariam no Bolsonaro. Então, assim, fica meio difícil a gente saber qual o nível de seriedade de uma pesquisa que diz que a maioria dos brasileiros não quer mais nenhum dos dois lados, sendo que nas intenções de voto os dois lados somados dão 96% dos votos. Mas, enfim, você falou do PSD, de toda essa conjuntura, e uma coisa que você não citou, mas vem renascendo nos últimos dias, é que parece que ressuscitou a candidatura em Minas Gerais do Rodrigo Pacheco. Ele voltou, meteram o desfibrilador na campanha dele, ele tomou o tranco e a pulsação voltou. Parece que agora ele quer ser o candidato do presidente Lula em Minas, para esse vácuo que vai ter aí com a saída do Zema, e o Zema não tem nenhum herdeiro natural, pelo menos não preparou ninguém para o lugar dele, e lembrando que o Rodrigo Pacheco, com o apoio do Lula, teria aí uma força expressiva em Minas, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, e ele também é do PSD, né, Raymond? Aliás, Sim. Como é que você analisa essa coisa aí em Minas? Eu queria que você falasse um pouco de lá. Pois é, você sabe que a grande confusão que teve no final do ano passado foi a indicação olha para você, e de fato tinha que ter um desfibrilador, né? Você está correto de usar essa expressão. Porque o Rodrigo Pacheco não ter sido indicado para o STF e ter sido indicado, né, ou pelo menos falado do Messias, criou uma instabilidade no Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também, vamos aproveitar aqui e dar uma alfinetadinha, achou que ele é que o presidente Lula deve consultar a ele para saber quem é que vai ser indicado, né, para você ter um nível. Então, o Rodrigo Pacheco estava lá, o candidato que certamente seria ao STF. Não foi. E aí a coisa ficou de fato morna. Aí Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, são figuras de Minas Gerais, né, que ocupam espaços importantes no cenário político mineiro. Agora, essa semana, vem aí o Rodrigo Pacheco. Primeiro, é muito bom saber que o PL, que a turma do Zema, que é a turma da direita e da extrema-direita, vai para casa. Isso é muito bom, né? Agora, eu também acho, sabe, Henrique, que vai chegar um momento, e talvez isso seja até um ganho para o presidente Lula, e aqui eu quero alertar as pessoas. O presidente Lula não é qualquer político. O presidente Lula é uma águia. O presidente Lula vê muito à frente. O presidente Lula, o horizonte dele é muito, muito distante. Ele é um visionário. E visionário não é para ver daqui a 10, 15, não é para ver daqui a 5, 6 meses. Porque se o Kassab, que a gente sabe onde é que ele milita, né, onde é que ele está, precisa de manter, por exemplo, 2 candidaturas no Sudeste que sejam fortes e compreender que nesse movimento é um movimento que é alinhado ao Lula, porque o Alexandre Silveira é o ministro de Minas e Energia do presidente Lula, um dos ministros mais importantes, a pasta que conduz a mineração, que conduz a energia nuclear, que conduz a Embepar, que conduz a eletronuclear, a INB, a Nuclep, que conduz a Itaipu Binacional, conduz tudo, né? O sistema elétrico brasileiro. O Alexandre Silveira é um homem de confiança do Lula. Vai romper com o presidente Lula? Vai acabar? Então, Minas Gerais, na verdade, uma chave, né, de leitura política de 2026. E nunca é ruim, nunca é tarde a gente lembrar algo que na política a gente sempre falou. E aqui vai um mineiro, embora seja deputado do Rio de Janeiro, eu nasci nas Minas Gerais e sempre ouvi essa expressão, e na última eleição ela veio muito forte.
não se ganha eleição no Brasil se perde a eleição em Minas. Não é? Então, que Minas Gerais é uma pedra do tabuleiro, é uma peça do tabuleiro importantíssima. E por isso que eu digo, né? O Kassab fazendo esse movimento, que é também um camarada, né, de visão ampla, a gente não pode negligenciar isso, mas o presidente Lula tem um olhar muito altivo, um olhar muito à frente. Eu acho que Minas Gerais, mais uma vez, vai se demonstrar o estado que definirá as eleições de 2023. Quem sabe não está aí a grande virada para daqui a 3, 4 meses, nessa disputa, polarização agora da turma do Kassab com a turma do Bolsonaro, né, que são, no fundo, do mesmo campo, mas em contraposição à campanha do presidente Lula, quem sabe isso não terá uma bifurcação e seria, né, seria algo né, inusitado, mas, ao mesmo tempo, eu considero algo bem possível. Maravilha. Raimon, eu vou agradecer a tua presença. O Miguel teve um pequeno probleminha, teve que dar uma saída, acho que é um problema técnico, ele está voltando daqui a pouquinho. Eu já falei aqui, sou suspeito. No começo eu já disse, Raimon faz as análises aqui mais ponderadas, mais objetivas entre os nossos convidados habituais aqui do Jornal da Fórum. Eu agradeço imensamente a tua participação. Raimon, já deixo aqui um convite aí prévio para que você volte nas próximas semanas e agradeço mais uma vez. Valeu? Obrigado, Henrique. Um grande abraço para você, um abraço ao povo da Fórum.